a correção de impactos ambientais causados pela mineração, né? Para quem não viu ainda, está disponível, tá no Classroom. Por favor, gente, encarecidamente, gabaritem a apostila, verifiquem os exercícios. Se surgirem dúvidas, tirem foto, mandem para mim, ou tragam a dúvida aqui para a aula, né, remota, tá? Esse assunto é muito, muito importante, tá? Em todos os vestibulares do Brasil, esse tema é um tema fundamental. Então, por favor, não deixem de corrigir, de ler a apostila, de fazer tudo bonitinho, de extrair o máximo de conhecimento possível, tá? E hoje nós vamos entrar num tema não propriamente novo, né, uma continuação, né, do que nós estamos estudando, que é o relevo do Brasil, tá? Então, eu vou deixar depois para vocês disponível o meu slidezinho aqui, porque eu estou lendo, né, a apostila de vocês, tá bem em cima, né, do que está na apostila. Gente, a apostila, essa parte de relevo na apostila tá muito boa, tá? Tá explicando todas as características, com fotos, com imagens, mostrando quais são os perfis de relevo. Então, bem bacana. Eu estou bem satisfeito com essa apostila. Acho que ela é muito boa. Acho mesmo, de coração. Esse meu material que eu vou usar com vocês, só para comparar, eu extraí da apostila do Objetivo, né? Do ensino médio do Objetivo. Eu dou aula lá, né? E aí eu procurei montar essa aula com as imagens da apostila deles. E não tem nada na nossa apostila que, que perca, tá? Para o material que tá no Objetivo. Então, fazendo uma comparação, tá? Eu comparo porque eu dou aula em alguns colégios, né? E acho que a nossa apostila tá no caminho certo. Isso porque é a primeira edição, né? Possivelmente ano que vem ela já vai ser melhor estruturada, reeditada. Tem alguns erros, nada de vocês não, mas no nono ano eu achei alguns erros nas questões, nos exercícios, alguns gabaritos errados, tal. Mas coisa bem, bem pequena, então assim, bem satisfeito mesmo, bem feliz com essa apostila. E vamos para o relevo do Brasil. Gente, primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Geomorfologia. Até vou acordar vocês com essa pergunta. Vocês podem me explicar o que é geomorfologia? O que vocês entendem por geomorfologia? Vamos ver se vocês estão acordados mesmo. Estudo do relevo? Oi? Estudo do relevo? O que você falou, Lara? Estudo da Terra? Estudo da Terra. Geografia, escrita da Terra. Estudo da Terra. Geomorfo. O que é o morfo? Morfo é o que o Bernardo falou. É a forma. Forma, relevo. Então, geo, terra, morfo, morfologia, relevo, forma do relevo. Logia é estudo, tá? Então, estudo das formas de relevo, tá bom? A geomorfologia aplicada, ela é uma ciência separada da geografia, tá? Ela está presente na geografia, mas ela vai além, tá? Nós não vamos fazer um curso de geomorfologia, nós vamos usar alguns conceitos da geomorfologia para entender os relevos do Brasil, do mundo, Paraná, tá? Então, estudo das formas de relevo da Terra, tá? Esse é o conceito de geomorfologia, tá? E aí vocês têm no Brasil três grandes unidades de relevo, tá? O Brasil é um país continental, né, com mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e nós temos três unidades de relevo. A principal são as depressões, né, a maior parte do relevo brasileiro, seguida pelos planaltos. Os planaltos podem ter áreas mais planas, no caso do centro-oeste, e áreas mais arredondadas, no caso do litoral, né? No caso das serras do litoral brasileiro. Terminando por planícies, tá? São as planícies amazônicas, planície do Pantanal, planície litorânea e assim por diante. Então, nós temos um relevo erodido, né? Um relevo muito gasto. Eu gostaria de assim, ficar um tempo nesse conceito, né?
O Brasil está numa área de clima tropical. Vocês estudaram clima, né, na apostila passada, correto? E o fato de nós estarmos em uma área de clima tropical faz com que as temperaturas no Brasil sejam assim, predominantemente altas, né? Com bastante precipitação, com bastante chuva, né? 93% do território está em área tropical. E o que isso tem a ver com relevo, né? Tudo. Por quê? Porque a temperatura, né, do Sol, o calor, a radiação solar, juntamente com o vento, juntamente com a chuva, são os elementos que criam um desgaste nas rochas. E esse desgaste, né, o famoso intemperismo, ele é um processo que nós chamamos de processos exógenos ou externos, né? E esses processos exógenos, eles esculturam, eles vão fazer um trabalho de escultura, de modelação do nosso relevo. Por um outro lado, o Brasil, pelo fato de estar no meio da placa sul-americana, não tem movimentos endógenos, ou seja, movimentos internos no interior do manto, né? No interior da crosta, há pelo menos 500 milhões de anos. Tá? Eu estou usando os dados da apostila para falar isso para vocês, depois vocês vão dar uma olhadinha lá, vocês vão verificar. Então, há meio bilhão de anos, o Brasil não tem movimentos endógenos, ou seja, terremotos, vulcões, terremotos que eu falo de grande magnitude, né? Formação de montanhas por choque de placas, esse tipo de coisa, né? Ou derrames vulcânicos, tá? Então, o Brasil tem um relevo antigo, né? Tem um relevo gasto, erodido. Né? Essa é uma característica muito comum do nosso relevo, tá? E também, por esse mesmo motivo, pelo fato das forças exógenas serem mais intensas que as forças endógenas, o Brasil tem um relevo relativamente modesto, ou seja, nós não temos grandes altitudes, né? Você vai para o sul da Europa, você vai para a Cordilheira dos Andes, né, a oeste da América do Sul, você vai para o Himalaia, né, que é a maior cadeia de montanhas do mundo, você tem médias de altitude acima de 2.000 metros. O Brasil, o lugar mais alto do Brasil é 1.200, 1.300 metros acima do nível do mar. Sendo que 40% do nosso território fica a 200 metros do nível do mar. 40% do nosso território. Tá? Então, vejam que o Brasil tem um relevo modesto, tá? Baixo. Essas dicas, né, gente, esses conceitos são bem básicos, mas contribuem bastante na hora de vocês fazerem prova. Semana que vem começa uma bateria de exercícios, tá? Pelo Estuda. São listas de exercício de vestibular pelo Estuda que vão valer nota de recuperação contínua, né? Vão valer uma nota mais de incremento, né? E testes, né? Fazendo testes com vocês para que vocês possam ir ficando cada dia mais alinhados aí com os vestibulares do Brasil, tá? Aqui vocês têm na legenda deixa eu só deitar um pouquinho minha tela aqui, né? Derrames vulcânicos e rochas basálticas, 4% da superfície, tá? Então, esse item 1, que vocês estão vendo aí, deixa eu só tentar colocar. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Não dá para fazer, deixar aqui, ó. Então, tá vendo essa imagem aqui, ó? Na região centro-oeste e sul do Brasil, né? Oeste, centro, sudoeste do Brasil, né? Mapa número 1. Nós temos derrames vulcânicos e rochas basálticas formando 4% do território brasileiro, tá? Essas rochas basálticas são ricas em nutrientes que contribuem bastante para a agricultura, tá? Dessa região. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Não é à toa que aqui nessa região tem muita produção de soja, milho, cana-de-açúcar, laranja, café e por aí vai, tá? O mapa número 2 está mostrando para vocês as bacias sedimentares, tá? Que cobrem 60% da superfície. Tá? Então, entre depressões e planícies, né? Bacias sedimentares seria para nós, entre aspas, né? Não significa a mesma coisa, planícies, tá bom, gente? Então, cobrindo então um total aí de 60%. E os escudos cristalinos, que nós estudamos agora nesse capítulo anterior, porque a gente estudou minérios, né, mineração, e os minérios estão predominantemente
em escudos cristalinos, até anota isso depois se for o caso, né? As rochas cristalinas, né? Como granito, né? Cobrindo um total de 36% do território, tá? Então, 36% do território coberto por rochas cristalinas, ígneas e metamórficas, tá? Bom, de forma geral, essas são as estruturas, né, de relevo do Brasil, tá? Esse outro mapa, eu acho muito legal mostrar, porque é um 3D, vamos dizer assim, né? Vocês conseguem ver não só o Brasil, mas vocês conseguem ver a América do Sul, né, como um todo. Eu até vou dar um zoom aqui, né, para Brasil, América do Sul e relevo submarino. Olha que coisa mais fofa, né, gente? Aqui vocês conseguem ver, né, que a América, você tem três grandes estruturas de relevo na América do Sul, né? Você tem dobramentos modernos a oeste, ó, a Cordilheira dos Andes aqui, tá? Aí você vai andando para o meio da América, o que você tem? Planície, ó, planícies centrais. Ó a planície amazônica aqui, ó. Ó a planície do Pantanal aqui, ó. Tá? Então, planície do Chaco. Então, você entra no meio aqui, uma enorme planície, tá? Quando você vai para o leste da América do Sul, você começa a se encontrar com planaltos, tá? Ou escudos cristalinos antigos, né? Maciços antigos. Você pode chamar de maciço antigo, pode chamar de planalto, não tem erro nenhum, tá? Então, eu gosto bastante desse mapa, porque esse mapa realmente você consegue entender, né? Como que funciona o relevo, não só do Brasil, mas da América do Sul como um todo. E nós falamos de petróleo, né, na aula passada, né? De hidrocarboneto, né? Recursos minerais energéticos, né? E o petróleo brasileiro, gente, ele se encontra por aqui, ó, tá? O pré-sal, né? Então, acaba a plataforma continental. Quando acaba a plataforma continental, que é uns 250 quilômetros de distância do mar, da praia, né? Do litoral, da planície litorânea, aí tem a talude continental, né? Que é essa queda aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Que é incidente aqui, essa queda, que vocês estão olhando nos 8.500 quilômetros de extensão do litoral brasileiro. E essa talude é justamente aonde, há milhões de anos atrás, a placa africana se separou da placa sul-americana, tá? Então, esse desenho que vocês estão vendo aqui, ó, se você pegar a África e trazer para cá, você encaixa a África perfeitamente aqui, ó. A placa africana esteve há 225 milhões de anos atrás, totalmente conectada com essa parte aqui do Brasil, tá? E aí elas foram se afastando, né? A placa sul-americana está vindo para cá, né? Para a esquerda, para o oeste. E a placa africana está deslizando sobre o manto para a direita, né? Para o leste, tá? E aí o que formou foi um fundo oceânico aqui, ó, rico em petróleo, tá? Estou falando nessa parte especificamente. Possivelmente deve ter outras coisas por aqui, mas não é muito profundo, né? Não dá para extrair. Tá? Aqui o petróleo pode ser extraído porque a profundidade ela não é ela é muito grande, mas ela não é tão grande quanto seria no meio do oceano, né? Então aqui eu tenho 2.000 metros de profundidade, né? Se eu vou para o meio do Oceano Atlântico, eu chego a 4.000, 5.000 metros de profundidade. Seria impossível, por enquanto, né? Não tem tecnologia para explorar essas profundezas, tá? Então, muito legal, tá? Vocês estão vendo aqui, então, a plataforma continental, onde acaba o território emerso e começa, então, o oceano profundo mesmo, né? Tá? Acho que é interessante essa imagem. E aqui, gente, essa classificação foi a primeira classificação de relevo do Brasil, tá? Então, o Brasil tem três grandes professores, né? Três grandes mestres aí, da USP, inclusive, né? Não sei se o Haroldo Azevedo era da USP, mas ele foi o primeiro grande criador de uma classificação de relevo, tá? E o que seria uma classificação de relevo, né? Imagina que tem um geógrafo, um estudioso, um intelectual, foi lá, estudou o relevo do Brasil, tá? Com avião, pegou um facão, foi para o meio do mato, viajou o Brasil inteiro,
né? E ficou tirando foto, ficou medindo, ficou fazendo um monte lá de estudos, tá? E criou um mapa, tá? Criou um mapa mostrando, ó, o relevo do Brasil é assim, é assado e tal. E aí nós caímos em 3 grandes classificações de relevo. A primeira, de 1940, é do professor Haroldo Azevedo. Essa classificação, o primeirão, ela é já ultrapassada, né? Assim, não que ela não seja boa, mas ela já está ultrapassada. Por quê? Porque em 1940, o Haroldo Azevedo não dispunha, né, de tecnologia. Então ele não tinha satélite, ele não tinha aerofotogrametria, ele não tinha computação, né, não tinha informática. Então foi uma classificação de relevo bem olhômetro, assim, mas muito boa porque foi a primeira, tá? Então ele é o pioneiro de forma geral, tá? E dentro dessa classificação, ele diz que o Brasil tem planaltos e planícies. Ele diz que o Brasil tem áreas altas e áreas baixas. É isso. Beleza? Então, essas são na opinião dele, né, foram duas unidades de relevo, tá? Ele não conseguiu considerar que a maior parte das áreas baixas não são planícies, mas são depressões, tá? Essa é a grande dúvida, né, que infelizmente o Haroldo Azevedo não conseguiu tirar. Ele chama tudo de planície, sendo que não é planície, tá? São terras baixas, mas uma parte é planície e a grande parte é depressão. Já fica aí uma dica, tá? 20 anos depois, foi a vez do professor Nassib Aziz Absaber, que é, na minha opinião, o maior geógrafo de relevo, né, de estrutura natural do Brasil, tá? E ele vai fazer uma classificação muito bem elaborada, tá? Muito bem elaborada. Ele vai definir planaltos e planícies. Entretanto, ele vai determinar que a forma de eu chamar uma estrutura de relevo de planalto-planície, ela não tem a ver com a forma propriamente, mas com a origem e com o processo geológico pelo qual essa forma de relevo está passando. Professor, não entendi. Se eu tenho uma forma de relevo que está sofrendo erosão, tá? Desgaste, então o sol, o vento, a chuva está removendo materiais dessa forma de relevo, eu chamo de planalto. Área elevada, planalto. Se eu tenho uma estrutura de relevo que está recebendo sedimentos que estão vindo de rochas, vindas de áreas mais altas, mais elevadas, então eu tenho uma planície. Tá? Então, na visão de Absaber, o que é muito interessante e que cai bastante na prova e que a gente usa muito hoje em dia, são os processos geológicos. A paisagem, galera, ela é uma herança. A paisagem, ela mostra o DNA da Terra. Então, quando eu olho para uma paisagem, eu estou vendo milhares e milhões de anos de história que formaram aquela paisagem e tornaram aquela paisagem o que ela é. Então, isso é fantástico, tá? Isso é fantástico porque eu não vou ficar, não, planalto é alto, planície é baixa, né? Depressão, erodiu, né? Então, eu não vou ficar nessa linha de, só pelo formato das coisas eu vou ficar falando o que é. Não. É o processo pelo qual essa unidade de relevo está sendo transformada ao longo do tempo. Então, resumindo, planaltos são áreas altas, relativamente planas, com as suas bordas acidentadas, que estão passando pelo processo de erosão. A erosão é o processo predominante. Enquanto planície são áreas planas, baixas, em que o processo de sedimentação é o processo que atua sobre essa unidade de relevo. Tudo bem, primeiro? Sim. Beleza? E aí vocês podem perguntar, professor, cadê a depressão? Se a maior parte do relevo brasileiro é depressão, né? Cadê? Infelizmente, na época que ele fez essa classificação, o Absaber também não tinha condições. Ele chama de terras baixas, tá? Ele é o primeiro geógrafo que vai chamar de terras baixas. Então, terras baixas entende-se planícies e depressões, tá?
Qual é a grande diferença? A diferença é que planície está mais alto do que depressão. Depressão está abaixo da planície. Depressão, o que caracteriza o conceito de depressão é o fato de ser uma unidade de relevo que está rebaixada em relação aos relevos ao redor. Ponto. Só que qual é o grande lance do rolê? Se depressão está mais baixo, inclusive, do que planície, depressão sofre sedimentação? A resposta é não. Depressão são justamente áreas que foram muito erodidas e que por isso ficaram mais baixas do que as áreas ao redor. Por isso que são depressões. As depressões podem ser relativas, quando elas estão acima do nível do mar. As depressões do Brasil são relativas, todas. O Brasil não tem depressões absolutas. E as depressões absolutas são as depressões que estão abaixo do nível do mar, que são aquelas áreas que foram tão erodidas que elas acabaram erodidas, vírgula, tá? Erodidas, vírgula. Podem ter passado por um processo de epirogênese negativa. Holanda, né? Mar Morto, Israel, né? Então imagina que eu tô com a placa e embaixo o manto perde temperatura e pressão, e esse manto vai descendo e vai rebaixando o relevo, tá? Então pensem dessa forma. A epirogênese negativa faz com que o relevo seja rebaixado. Se houvesse aumento de pressão e temperatura, seria levantado, soerguimento, tá? No caso do Brasil, grande parte das nossas planícies e depressões, o processo que criou essas planícies e depressões foi predominantemente epirogenético. Epirogênese negativa, que acabaram, então, levando, arrastando, né, puxando essas estruturas de relevo para baixo. E elas acabaram ficando abaixo das outras unidades de relevo. Mas vejam que o mapa de Absáber ele já é muito mais completo, né? Então, você tem aí o Planalto das Guianas, ou Norte Amazônico, né? O Planalto Central, tá? Planalto Nordestino, veja que ele separa em várias unidades, né? Serras e planaltos do leste e sudeste. Cadê? 5 aqui, né? Planalto meridional. Meridional significa sul, tá, gente? Então, planalto do sul, tá? Planalto uruguaio, sul rio-grandense. É muito louco essa parte, porque essa parte é um planalto que termina no litoral, tá? E aí, no litoral, formam-se as falésias. Já vou mostrar uma foto para vocês do que é falésias. Falésia é quando o planalto termina em ambiente marinho e as ondas do mar causam uma erosão nessas rochas planálticas, formando um formato, né, de estrutura geomorfológica que nós chamamos de falésias. Isso cai bastante no vestibular, tá? Depois eu vou mostrar algumas imagens para vocês, tá? Planícies e terras baixas da Amazônia, ó. Olha que bonitinho. Planícies e terras baixas. Então, ele não chama de depressão, mas ele já sabe que não é a mesma coisa. Tá? Ele já sabe que não é planície e... Ele sabe que não é só planície, né? Ele sabe que é planície e outra estrutura de relevo, que ele vai acabar chamando, então, de terras baixas, tá? Planície do Pantanal, tá? Maior planície inundável do mundo. E planícies e terras baixas costeiras. Planícies e terras baixas costeiras. Tá? Só um detalhe. Em 1960, o Absáber também não tinha tecnologia. Tá? Então, ele não tinha satélite, aerofotogrametria, não tinha informática. Né? Então, ainda que o mapa dele, a classificação de relevo dele tenha sido muito melhor que a de Haroldo Azevedo, ele não dispunha ainda também de tanto recurso, né, para estudar o relevo brasileiro, tá? E aí, qual é a nossa atual e mais completa classificação de relevo? É a do professor Jurandir Ross, tá? Então, a classificação de Jurandir Ross é a mais atual e mais completa classificação de relevo do Brasil, usada no IBGE, usada nas apostilas, usada, enfim, oficial do Brasil, tá? E os dois professores que nós citamos, tanto o Haroldo Azevedo quanto o Absáber, já faleceram, né?
Já o Jurandir Ross continua trabalhando, né? Está vivo, é professor da USP. E vocês, se vocês quiserem, né? Existem vídeos, né? Entrevistas, tanto do Absaber quanto do Jurandir Ross no YouTube e tal. Tem bastante coisa para vocês pesquisarem caso vocês queiram, tá? E aí essa classificação, ela vai juntar todo o conhecimento do Azevedo e do Saber e vai se somar às tecnologias que o Brasil tinha na época. E quais são as tecnologias que o Brasil tinha na época e qual é o contexto disso? Durante a ditadura militar, o governo brasileiro fez uma aliança com os Estados Unidos, né? E essa aliança deu origem à utilização de satélites para monitorar o território brasileiro, os satélites Landsat, tá? Então foi feito um projeto entre o governo brasileiro e o governo norte-americano, tá? E esse projeto, ele começa então a fotografar o território brasileiro por satélite. O Absaber, ele vai juntar todo o conhecimento que... O Absaber não, desculpa, o Jurandir Ross, né? Ele vai juntar todo o conhecimento que já existia, junto com as novas imagens de satélite, imagens de alta resolução e tal, e ele vai, obviamente, conseguir dar uma característica muito mais completa para as classificações para as unidades de relevo do Brasil, tá? E é aí que ele cria o nome depressão, tá? Essas terras baixas que o Saber citava dividem-se em planícies e depressões, tá? A diferença é que planície, processo de sedimentação, depressão, processo de erosão, tá? E os planaltos, né? Processo de erosão também, tá? Então, os planaltos aqui. Aí vocês têm o quê? Não teria que contar aqui agora, mas se não me engano são 11, 11 e 6, né? Eu acho que são 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies, tá? Se eu não me engano é isso. Não tenho certeza agora, mas acho que é isso. E cada um desses pontinhos aqui, tá? Tá na legenda, eu vou deixar o mapa para vocês. Acho que a apostila de vocês também tem, tá? Não tem muita diferença, tá bom? É só vocês irem dando uma olhada, tal, só mais para poder fazer um aprofundamento mesmo, tá? Beleza. Agora, gente, para terminar, é legal que a apostila de vocês tem esses mapas também que eu já vi. Vocês têm os perfis de relevo do Brasil. Então, se eu quisesse olhar o Brasil de perfil, se eu pegasse o Brasil naquele mapa lá o primeiro mapa que eu olhei, né? Aquele mapa 3D lá. E se eu colocasse aquele mapa de frente e conseguisse olhar o Brasil de perfil, o que eu veria? Eu veria o que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, ó, planaltos residuais norte-amazônicos ou planalto das Guianas, tá? Norte do Brasil. Depressão marginal norte-amazônica, planície, ou desculpa, planalto da Amazônia Oriental, né? Depressão, a planície é aqui, ó. Planície é a planície do Rio Amazonas, desculpa, tá? Então aqui, encravado no meio das depressões, eu tenho as planícies, que é o que o Absaber chama de terras baixas, tá? Depressão marginal sul-amazônica e planalto residual sul-amazônico, tá? Quando eu venho para essa, e vocês estão vendo a altimetria, né, no canto aí, né, 0 metros acima do, 0 metros, nível do mar, né, 1.000, 2.000, 3.000, tá? Então vejam que o Brasil não tem montanhas, né, o Brasil pode ter no máximo picos, né, áreas mais elevadas que nós chamamos de picos, tá? Aqui vocês estão vendo o outro lado, né, vocês estão vendo no sentido leste, né, do Brasil, olhando da Amazônia do norte para o leste. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Planaltos e chapadas da bacia do Rio Parnaíba. Então, aqui, planaltos. Aqui eu entro numa outra depressão, que é a depressão sertaneja. Então, vejo que o relevo está abaixo dos relevos ao redor, por isso que é depressão. E aqui a Serra da Borborema, ou Planalto da Borborema, que é um dos principais fatores da seca no Nordeste. Por que não chove no interior do Nordeste? Porque, entre outros fatores, as serras impedem a entrada de umidade do oceano no interior do território. Não é o único motivo, tá? Até porque essa serra não é tão grande assim, mas é um dos motivos da seca no Nordeste, é a não entrada de umidade vinda do oceano, tá?
Então, você está olhando aqui, saindo da Amazônia, né? Saindo do estado do Amazonas ali, Pará, né? E indo sentido nordeste brasileiro, tá? Aqui vocês têm imagens para mostrar para vocês o conjunto de morros de forma de meia laranja, conhecida como Mares de Morros. Ribeirão Pires é basicamente isso, né? Tá? A diferença é que a gente está urbanizado, né? Mas é basicamente isso. Aqui Rio de Janeiro, né? Então, o que é planaltos mamelonares ou mares de morros, né? São esses planaltos que são arredondados, né? E que vão sendo cobertos por Mata Atlântica em geral na região litoral, né? Na região leste do território brasileiro, tá? E aqui, esse mapa também é muito bom, né? Que mostra para vocês os pontos mais altos do Brasil. Quais são os pontos mais altos do Brasil, né? Então, esse mapa tem todos os grandes picos aí, as regiões mais altas do Brasil. Se eu der um zoom aqui, vocês vão ver, ó, Pico da Neblina, 2.993, 31 de março, 2.972. Aí você tem ali em cima Monte Roraima, 2.732, tá? Isso no norte do Brasil, tá? Aí você vai descendo, né? Bahia, Sudeste e tal, né? Pico da Bandeira, ó, tá? Monte Pascoal, que foi a chegada dos portugueses, né? Pico das Almas e todos os pontos mais altos do Brasil estão devidamente retratados aqui, tá? E aqui tem alguns exercícios de grandes vestibulares já gabaritados para vocês verem como isso pode, por exemplo, cair na prova. Senhores, senhoras, o que vocês acharam aí? Deu para entender? Deu. Tem bastante coisa desse negócio aí, né? São bastante detalhes. Esse tipo de conteúdo, gente, eu gostaria já avisar para vocês que eu vou mandar a lista de exercícios para ele estuda, tá? Mesmo que seja 3, 4, 5 exercícios, 10, o que for, para a gente fazer, para a gente comentar os exercícios. Por quê? São temas que na prova não são tão simples e a gente precisa ir pegando os detalhes, pegando as coisas que na aula a gente acaba não pegando, mas na prova a gente consegue melhorar, tá? Então a gente vai estudando, fazendo exercício, treinando, tirando as dúvidas. Acho que vai dar tudo certo. Você vai mandar resumo pra fazer pra prova? Desculpa, não entendi. Resumo pra prova. Se eu faço, você faz, é isso? Se você manda igual aquele de história antes da pandemia. Lembro, então. Lembro. Cara, pode ser. Eu acho que a apostila de vocês, o que é legal da apostila, é que além dela ser muito completa, no final ela tem uma síntese do capítulo. Aquela síntese do capítulo, Ah, Lara, é verdade. é um presente que Deus deu para vocês. Desculpa, cara. Essa apostila para mim tá formidável. Um dos motivos é essa síntese no final de cada capítulo. Porque aí você bate o olho ali, dá uma estudada, é uma boa forma de, vamos dizer assim, organizar, né, o que a gente está aprendendo, né? Uhum. Tá? Gente, agradeço vocês pela aula, tá? Qualquer dúvida me procurem. Um forte abraço para todo mundo aí. Deus abençoe e bom final de semana, tá? Falou pra você também. Valeu.